Olá, amigos e amigas, tudo bem? Vamos hoje retomar aqui o nosso estudo sistemático da sociologia jurídica, né? E hoje nós vamos trabalhar um autor bastante interessante, autor que ajudou muito a construção do que nós chamamos de sociologia jurídico-penal, e que é o principal representante da escola estrutural funcionalista da primeira metade do século passado e também considerado um dos principais releitores do funcionalismo durkheimiano, da ideia de anomia, aquela ideia Durkheim de anomia da ausência de norma ou da incapacidade das normas de guiarem a vida social, a vida da coletividade, de produzirem o efeito que efetivamente elas se destinam, que é do controle social, da garantia de direitos e do controle social, né? Então, nós estamos falando de um autor, né, muito conhecido no estudo da sociologia jurídica, que mudou, digamos assim, o rumo dos estudos do que nós chamamos de, por exemplo, criminologia. Todo o estudo da criminologia foi alterado pelo pensamento desse autor. De quem nós estamos falando, então? Estamos falando do autor norte-americano chamado Robert Merton, né, que vai trabalhar o crime como produto das tensões, né, entre os componentes da estrutura social. É, na verdade, uma análise sociológica do crime. Ele é um dos autores que vai trazer para dentro do campo da sociologia, né, o estudo da criminalidade. O estudo vai consolidar de maneira científica, estruturada e sistemática, né, com uma obra de grande peso, vamos chamar de Teoria e Estrutura Social, no qual ele vai consolidar esses estudos sobre os estudos sociológicos sobre a criminalidade, né? Merton é representante do estrutural funcionalismo e alguns autores o consideram um autor que faz uma ponte, né, consegue traçar uma ponte entre as perspectivas funcionalistas e conflitivas. Porque Merton não nega o funcionalismo, ele é um autor funcionalista, estrutural funcionalista, trabalha com a questão estrutural, mas Merton também não nega a influência das relações objetivas de vida, de produção da vida, né, de direitos, de acesso a direitos, como sendo elemento fundamental de construção do comportamento social e, portanto, do crime, já que o crime nada mais é do que um comportamento social. A criminologia atual trata isso de maneira clara, o crime como um comportamento social. E então, Merton, ele vai trabalhar a ideia de estrutura social como sendo formada por duas estruturas, dois componentes, né? Ele vai falar que a estrutura social cultural, ela vai trazer dois elementos, vai chamar as metas culturalmente impostas. O que são as metas culturalmente impostas? São aquelas circunstâncias, são aquelas perspectivas de vida que todos aceitam como válidas, ou o grande grupo social aceitam como válidas e desejáveis. Por exemplo, o que é que faz com que as pessoas procurem universidades para cursarem cursos superiores, para terem um diploma, uma formação específica? Será se as pessoas são guiadas por metas mais ou menos idênticas, como, por exemplo, ter acesso a uma boa moradia, a um transporte próprio, carro próprio, privado, ter condições de fazer uma viagem no final do ano com a família, acesso a boas roupas, a equipamentos de tecnologia, internet, banda larga em casa, TV a cabo, tudo isso são metas que as pessoas aceitam como metas válidas e que determinam aquela coisa bem comum que a gente conhece no nosso dia a dia, que é chamado cidadão de sucesso, o profissional de sucesso. Quem é o profissional bem-sucedido? É aquele indivíduo que conseguiu atingir essas metas. E quais são essas metas? Ter sucesso financeiro.
É aquele cara que mora em uma boa casa, um bom apartamento, tem um bom carro, frequenta bons restaurantes, usa boas roupas. Então, esse sujeito é um sujeito bem-sucedido, é um profissional bem-sucedido. Então, essas metas culturalmente aceitas, né, elas são definidas na grande estrutura social, na superestrutura social, para a gente fazer aqui, trazer um aporte de uma terminologia marxista, né, a superestrutura onde se cria as ideias dominantes da sociedade. Então, as metas culturalmente aceitas são essas metas que impõem ao indivíduo buscar o sucesso financeiro como meta principal, como meta de sucesso profissional. Mas ao lado dessas metas culturalmente aceitas e impostas, existem os meios institucionalmente aceitos. O que é isso? Ora, você deve ter sucesso, e ter sucesso significa ter acesso ao maior número de bens de consumo possível, inclusive os bens culturais. Você ter mestrado, doutorado, são coisas que custam dinheiro, são coisas caras. Então, até para você ter acesso a isso, né, e ser considerado bem-sucedido, você tem que seguir os meios institucionalmente permitidos. A sociedade não permita que você se dê bem na vida, você consiga construir patrimônio e respeitabilidade social de qualquer forma. Existem condutas que são vedadas, que você não pode agir de determinada forma para atingir essas metas. Os meios institucionalmente permitidos, eles estão muito bem claros na sociedade. Eles são, por exemplo, a educação, digamos, o discurso oficial estabelece a educação como grande meio institucional de você se dar bem na vida, você vai vencer pelo conhecimento, vencer pela educação, com dignidade, através do seu conhecimento, da sua capacidade, você vai conquistando espaços, né, e galgando sucesso na estrutura da escalada da pirâmide social. Mas não só. O trabalho em si, né, existe o trabalho que está desapartado do conhecimento formal, por exemplo. Os microempreendedores, muitos empreendedores, eles não têm curso superior. Eles têm uma expertise negocial, comercial, etc., e se lançam na vida comercial do mercado do trabalho e tem êxito, tem sucesso. Isso também é aceito, é um meio aceito e permitido pela sociedade. Os talentos, né? O talento artístico, por exemplo. Alguém pode vencer na vida porque tem um talento artístico, porque é um excelente cantor, porque é um excelente instrumentalista, né? Porque é alguém que tem uma habilidade com artes plásticas, com escultura, com pintura, é um excelente escritor, um poeta. Então, o talento artístico também é um meio institucional aceito para a ascensão social e o quê? O atingimento das metas culturalmente impostas. O talento atlético, o jogador de futebol, de voleibol, basquete, o maratonista, pessoas que por méritos atléticos também conseguem atingir essas metas, atingiram através de quê? Dos meios institucionais aceitos. Né? A sorte. Ora, você pode se dar bem pela sorte? Claro, tá aí a Mega Sena acumulada, tá aí o Cariri da sorte, tá aí a lotérica. Né? Você pode, fazendo uma fezinha aí nos números, ganhar uma bolada. Ninguém vai questionar a sua ascensão social, ninguém vai questionar você ter atingido as metas culturalmente impostas pela sorte. É um meio permitido. Né? Então, essa primeira parte da estrutura social, ela vive nesse pêndulo, né? de ajustar as metas culturalmente impostas com os meios institucionalmente aceitos. Né? E aí, aqui nós chegamos em uma segunda questão do pensamento de Merton. Que vai dizer, ó, essa é a primeira parte da estrutura social.
Mas nós temos uma outra parte da estrutura, que é a parte de baixo, a infraestrutura. Usando também a terminologia marxista. Tem a infraestrutura aqui, que é onde está o quê? As possibilidades reais de acesso aos meios. A base econômica da sociedade. Eu estou dizendo que você tem que ter sucesso na vida. E ter sucesso na vida é ter um alto poder de consumo. Consumir uma boa moradia, consumir um transporte privado, consumir boas roupas, acesso aos bens culturais, né, a livros, cinema, teatro, lazer, viagens, cultura, turismo, etc. Esse é o cidadão bem-sucedido, o profissional bem-sucedido. É a meta. Né, que tem que vir de onde? Tem que vir com os meios permitidos, com os meios institucionalizados. Só que, em determinadas sociedades, segundo Robert King Merton, as possibilidades reais de acesso a esses meios são restritas. O que significa isso? Significa, eu digo, ó, você tem que se dar bem na vida. Se dar bem na vida é acumular patrimônio, riqueza e bens materiais. Mas você só pode fazer isso através da cultura, do trabalho, da educação, do esporte, da sorte. Ora, em determinadas sociedades, a maioria das pessoas, ou grande parte das pessoas, não tem acesso na vida real, na base real da sociedade, na estrutura econômica da sociedade, não existem possibilidades reais de acesso para todas as pessoas desses meios permitidos institucionalizados. Então, eu digo, olha, você deve vencer pela educação, mas não oferta o Estado, a sociedade, não oferta a educação de qualidade para o conjunto dos membros da sociedade. Eu digo, olha, você deve vencer e atingir as metas pelo trabalho, mas a sociedade não oferta, não oferece, não existem possibilidades reais de acesso ao trabalho para um número grande de pessoas. As pessoas, a juventude, não existe uma política pública de cultura e de esporte que prepare a juventude para que essas habilidades esportivas e culturais possam se transformar em uma atividade, em um ofício, em um trabalho, e eles possam ascender na vida social, na pirâmide social, estrutura social, a partir dessas habilidades. Quando isso ocorre, Merton diz que essa tensão entre os meios permitidos e essas possibilidades reais gera anomia. A anomia para Merton, portanto, é essa tensão que existe entre os meios permitidos e institucionalizados e a possibilidade real de acesso. Ora, como todos querem atingir as metas, como as metas são iguais para todos, todos querem atingi-las, e só alguns têm acesso aos meios permitidos, outros não têm, surge dessa tensão um estado de anomia. E esse estado de anomia produz o quê? Comportamentos desviantes. Produzem o desvio social. Desvio de quê? Desvio dos meios permitidos, não das metas. Eu quero atingir a meta, mas quero atingir a meta e não tenho acesso aos meios permitidos. Então, eu vou criar os meus próprios meios, que são comportamentos desviantes. E dentre esses comportamentos desviantes está o crime. Nem todo comportamento desviante é crime, mas é dos comportamentos desviantes nasce o crime. Portanto, o crime é um produto de uma tensão social, de um desajuste social entre metas, meios e possibilidades. Logo, o crime não é um produto endógeno. O crime não é um produto biológico. O crime não nasce com um indivíduo. Ninguém está fadado para o crime. O crime não é um condicionante psicológico. O crime é um produto da tensão social, das estruturas sociais. O Merton, portanto, retira o discurso da criminalidade, né, do campo das ciências naturais, lá com Lombroso, que tratava aquele negócio criminoso nato, o jeito que nasceu com um par de cromossomos a mais e, portanto, é predeterminado para o crime. Merton vai jogar uma pá de cal nessa discussão, dizer não, o crime é produto das tensões sociais, é a sociedade que cria
crime, portanto, é a sociedade que cria o criminoso. Né? O criminoso não existe de maneira natural, o criminoso não existe inatamente, ninguém nasce criminoso. É a sociedade, as tensões sociais, as conformações sociais que vão gerar o crime. Né? Essa é a própria definição da hipótese de Merton. Qual é a hipótese dele? Ele diz, em realidade, minha hipótese central é que a conduta anômala pode considerar-se, desde o ponto de vista sociológico, como um sintoma de dissociação entre as aspirações culturalmente prescritas e os caminhos socialmente estruturais para se chegar a elas. Ora, eu tenho lá as aspirações culturalmente prescritas, ou seja, as metas culturais que são dadas, e eu tenho o quê? Caminhos socialmente estruturados para se chegar a elas. Esses caminhos não estão abertos para todos. Esses caminhos oficiais, permitidos, institucionalizados. Então, quando dá essa tensão entre as aspirações de se atingir as metas e as dificuldades estruturais de se chegar a elas pelos meios permitidos, nós vamos ter um estado de anomia e isso, portanto, vai provocar os comportamentos desviantes. Mas, ele diz, ora, então isso nos leva a imaginar que o crime é produto da pobreza. Não necessariamente. E Merton traz uma questão muito interessante, que são os modos de adaptação dos indivíduos a essa estrutura social, né? A essa definição de metas e meios. Nem todo mundo reage da mesma forma às condições sociais nas quais vive. As pessoas reagem de maneira distinta. Por exemplo, Merton vai criar 5 tipos de adaptação. Ele vai falar da conformidade. O que é a conformidade? É o sujeito que está dentro dessa ideia de conformidade, ou o sujeito que está completamente adaptado à estrutura social. É aquele sujeito que o maisinho concorda. Ele concorda com as metas culturais, ele acha que é isso mesmo, que você tem que se esforçar para acumular riquezas, dinheiros e ter conforto, luxo, uma boa conta bancária, viajar. É isso mesmo, a vida é isso. Né? E ele concorda também com os meus institucionalizados. Eu concordo que tenho que atingir essas metas, mas concordo que eu só devo atingir através desses meus institucionalizados. Então, esse indivíduo está completamente adaptado. Ele está em uma condição conforme, ou seja, em uma condição de conformidade à sociedade. Mas nós temos os indivíduos, Merton fala, que estão na condição de inovação. O que é isso? Inovação é aquele sujeito, que é aquele indivíduo que concorda com as metas, ele acha que também deve ganhar muito dinheiro e juntar patrimônio, etc., assim como o cara da conformidade. Só que ele discorda dos meios. Ele acha que esses meios aqui são elitizados, que ele não tem acesso a isso. Então, eu quero atingir as metas, mas eu não tenho como atingir pelos meios. Então, eu vou inovar. Eu vou criar novos meios que não são admitidos institucionalmente para atingir as metas aqui, prioritariamente. Nós temos o comportamento desviante que leva ao crime. Né? O sujeito que tende a praticar condutas que violam a lei penal. Nós temos o ritualismo, né, que é aquele sujeito que não tem interesse em atingir riqueza nenhuma. Né? É aquele sujeito que está conformado com a vida que tem, com o salário mínimo que ganha, né, mas ele aceita os meios institucionalizados. Ele aceita a condição social dele, de desigualdade social, de pobreza, né, e não vai também questionar os meios, acha que está normal, que é isso mesmo, e que tem que ficar como está mesmo. Nós temos o retraimento. Retraimento é o cara que nega tudo. É o cara que negou as metas e negou os meios. Toxomas, aquele cara que vive embriagado na cidade, não se relaciona mais, não tem mais relacionamentos afetivos, vive entregue ao álcool, ele não
Para ele, tanto faz se está empregado como não está, ele não tem mais ambição de crescer na vida, ele não tem mais um projeto para o futuro, ele não tem mais meta nenhuma. Também ele não está nem aí para os meios, ele vive uma vida ali é, de retraimento social completo, ele vive uma vida à parte na sociedade, afastado da convivência diária social, do andar normal da vida social. Todo mundo conhece nas suas cidades uma pessoa assim. No seu bairro, geralmente, tem uma pessoa assim. E nós temos a rebelião. Né? A rebelião, o sujeito rejeita as metas, mas ele quer substituí-las. As metas não são essas, as metas são outras. Né? E a mesma coisa, os meios institucionalizados. Né? Ele rejeita e quer substituir. Né? As metas não são essas, mas são outras, e tem que ser essas outras aqui. Os meios não são esses, são outros. Então eu quero mudar completamente a sociedade. Né? A rebelião, a revolução, a rebelião leva à revolução. E o que é a revolução? Eu nego toda a estrutura social que existe agora e proponho uma nova estrutura social. Né? E aí, na rebelião, pode haver também o comportamento desviante que leve à ideia de crime, que leve à ideia de violação da lei penal. Mas é importante essa circunstância aqui, porque mais adiante isso vai ser o caldo da discussão das subculturas na criminologia. Né? De como cada grupo social assimila a ordem, assimila a normatividade, né? E assimila as metas culturais e os meios institucionalizados. Né? As pessoas não são todas iguais, existem diferenças inatas entre as pessoas. Né? Por isso que, para Merton, não é a pobreza que produz o crime. A pobreza é um elemento que deve ser considerado na produção do crime, mas não só. O que é potencialmente explosivo para a produção da criminalidade para Merton é a pobreza associada à desassistência social. Para Merton, quando há pobreza e não há nenhuma expectativa de que você pode vencer esse estado de pobreza pelos meios institucionalizados, aí você tem uma situação potencialmente geradora de comportamentos desviantes. Porque onde há pobreza, mas as pessoas têm acesso aos meios de ascensão social institucionalizada, ou seja, existem comunidades pobres, mas aonde existem boas escolas, onde existe contraturno com aula de música, de teatro, práticas esportivas, onde há um atendimento de saúde público digno, onde há saneamento, as pessoas são pobres, elas não têm recursos financeiros, né? Mas elas têm acesso aos direitos básicos e vislumbram vencer na vida através dos meios institucionalizados. Por quê? Porque eles lhes são disponibilizados. Então, quando eu tenho aqui a pobreza, mas ao lado da pobreza eu tenho o papel do Estado de garantir o acesso aos direitos fundamentais, aos meios de ascensão social, eu tenho baixa taxa de criminalidade. Agora, quando eu tenho um ambiente de pobreza e ao lado disso eu tenho absoluta ausência do Estado e as pessoas não veem nenhuma perspectiva de saírem daquela condição de pobreza, de terem ascensão na vida, de ter uma estratificação social pelos meus institucionalizados, aí eu aumento a probabilidade de quê? De ter aqui a inovação. De ter o sujeito, a pessoa, o indivíduo que quer atingir a meta, mas que por ausência completa dos meios institucionalizados, ele nega esses meios e elege os seus próprios meios de vencer na vida. Né? Então, esse pensamento de Merton, e veja, nenhum pensador dá conta de toda a realidade. Através de nenhum autor da sociologia, você vai conseguir, ele vai dar conta de todo o fenômeno social, de toda a realidade. Mas, veja, um tipo muito específico de criminalidade, basicamente a criminalidade patrimonial, e aí nisso aí se envolve os crimes contra a pessoa também, pode ser compreendida a partir do pensamento de Merton, ou seja, a partir dessa tensão decorrente entre os choques
da estrutura cultural e da estrutura econômica da sociedade. Estrutura cultural, metas e meios. Estrutura econômica, a base econômica real da sociedade, né? As impossibilidades de acesso real de um número razoável de pessoas aos meios institucionalizados. E aí, é daí que surgem duas hipóteses, né? Daí a hipótese de que o excluído e criminoso terem considerável possibilidade de serem a mesma pessoa. E aí a hipótese de que a repressão oficial e o direito penal têm clientes destinos certos, né? Lembram daquela ideia dos fins da lei, né? Lembram daquela ideia da finalidade do discurso oficial e do discurso latente, o que a lei diz que vai fazer e o que ela de fato realiza? O direito penal é para todos ou o direito penal é apenas para alguns? Se Merton estiver certo, se a teoria de Merton servir para analisar a realidade, ela vai nos sugerir que o aparelho de controle penal brasileiro tem clientes certos, ou seja, de que as pessoas que estão no cárcere, as pessoas que estão encarceradas pelo desvio social, são pessoas que não tiveram acesso aos meios institucionalizados de ascensão social. Né? E aí a gente tem que olhar isso empiricamente, não dá para ter uma mera opinião. A gente tem que ver quem é que está preso, por exemplo, no Brasil. E aí nós temos o DEPEN, que é o Departamento Nacional Penitenciário. No DEPEN nós temos o Infopem, o sistema que informa todos os dados da população carcerária brasileira, e nós temos aí um censo, por exemplo. Aqui, ó, população brasileira. Né? A população brasileira é representada por esse gráfico aqui, ó. 46,9% tem de 35 anos ou mais. Né? 11,16% tem 18 a 24 anos. 7,74% tem entre 25 e 29 e 8,7% tem entre 30 e 34. Já quando você vai para o sistema prisional, esse gráfico aqui é completamente diferente. O maior número de pessoas presas no Brasil é entre 18 e 24 anos. 30,12% da população carcerária no Brasil é de gente entre 18 e 24 anos. Se você amplia para 29 anos, né, você tem aqui 55% da população carcerária é de jovens. Quem está preso no Brasil, majoritariamente, é o jovem. Mas que jovem está preso? Né? Majoritariamente o jovem negro está preso. Né? Porque aqui é o quadro da população brasileira. 53,63% da população é negros, pretos e pardos. Mas quando você vai para a população carcerária, eles representam 61,67%. Né? Brancos, aqui, ó, nós só temos 0, nós temos 37,2% de pessoas brancas. Praticamente quase o dobro nós temos de negros em relação aos pretos, em relação aos brancos. Então, vamos construindo aqui o estereótipo de quem está preso no Brasil. É o jovem, majoritariamente negro. E qual é a escolaridade dessa pessoa que está presa? Aqui, ó. A escolaridade, né? Os índices de escolaridade. Vamos começar de trás para frente para a gente ver que coisa impressionante. Ensino superior completo nem marca. Menos de 1%. Ensino superior incompleto, né, 1%. Aí você vem aqui, ó, analfabeto, 6%. Ensino fundamental incompleto, a maioria, 53%. O grau de escolaridade da população prisional brasileira é extremamente baixo. A população brasileira, segundo os dados do IBGE, cerca de 32% das pessoas completou o ensino médio, mas apenas 8% da população prisional concluiu. Entre as mulheres presas, esta proporção é um pouco maior, 14%. Como o gráfico ilustra, 8 em cada 10 presos, presta atenção, 8 em cada 10 pessoas presas estudaram, no máximo, até o fundamental.
8 em cada 10, 80%. A média nacional de pessoas que não frequentaram o ensino fundamental ou têm completa de 50%. Ora, então, nós temos aí pessoas que não tiveram acesso ao quê? À escola, que não tiveram acesso à cultura, à educação, à formação, e, portanto, foram privados também do emprego, dos melhores empregos. Me parece que nós estamos chegando aí a uma amálgama que nos leva à compreensão de que o modelo proposto por Merton é capaz de nos fazer compreender a realidade brasileira. Por quê? Quais crimes as pessoas estão presas no Brasil? Aí nós chegamos no ponto final. A gente imagina, muitas vezes, que a nossa hiperlotação do nosso sistema prisional se dá em razão de uma quantidade muito grande de homicidas, estupradores, latrocinas. Não é, está aqui, ó. Quase metade do povo que está preso é crimes contra o patrimônio. Furto, roubo, dano, estelionato. E a outra pedaço grande, lei de drogas. E o jovem negro lá, que é preso como aviãozinho da droga. Então, veja, eu tenho aqui, né, 74% da população carcerária só nesses dois aqui. Crimes contra a pessoa, apenas 13%. Né? E aqui é onde vai entrar a questão do homicídio. Estatuto do Desarmamento, 5%. Crimes contra a dignidade sexual, ao estupro aqui, ó, 4%. Crimes contra a paz pública, 2%, e outros 2%. Então, veja, a grande lotação do sistema prisional brasileiro tem uma causa: crimes contra o patrimônio e lei de drogas. Está aí. Mais de 70% do nosso quadro prisional está nessas duas circunstâncias. Né? Pouquíssimas pessoas estão presas por homicídio, estupro e latrocínio, etc. Então, me parece, mais uma vez, que a perspectiva de Merton nos ajuda a compreender. É por isso que Zaffaroni vai dizer em um dos livros muito importantes sobre essa questão de como o Estado trata de maneira diferenciada através do seu aparelho repressivo os grupos sociais. O Zaffaroni vai dizer: quase todo o poder punitivo latino-americano exercita sob forma de medidas, ou seja, se converteu em privação de liberdade sem sentença firme, apenas por presunção de periculosidade. Então, quantas pessoas aí, quantas vezes a gente vê no jornal pessoas que são vítimas de prisão injusta, até de assassinato, extermínio por parte da polícia, mera suspeita de que eram bandidos? Quem são essas pessoas? São pessoas que têm acesso aos meios institucionalizados ou são pessoas privadas desse acesso? Um outro livro muito importante, que é o livro do Luigi Vaquante, chamado As Prisões da Miséria, ele vai no ponto central dessa discussão para a gente fechar a ideia do pensamento de Merton. Ele diz: contrariamente ao discurso político e midiático dominante, as prisões estão repletas não de criminosos perigosos e violentos, mas de vulgares condenados do direito comum por negócios com droga, furto, roubo ou simples atentado à ordem pública, em geral oriundo das parcelas precarizadas da classe trabalhadora e, sobretudo, das famílias do subproletariado de cor das cidades atingidas diretamente pela transformação conjunta do trabalho assalariado e da proteção social. Então, a estrutura social, falta de acesso aos direitos, a falta de acesso aos meios institucionalizados, potencializa o comportamento desviante, e quando você junta a isso uma perspectiva cultural de um aparelho de justiça criminal que tem cliente certo, ou seja, que não vale para todo mundo, de uma polícia que não aborda da mesma forma todo mundo, de um Ministério Público que não denuncia com a mesma veemência todo mundo, de um poder judiciário que tem juízes criminais que não condenam com a mesma rapidez todo mundo, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter uma completa desestrutura social, né, onde apenas uma parte, um grupo social, vai ser vítima do aparelho repressivo do Estado, criando, portanto, um tremendo quadro de anomia social e de comportamentos desviantes para fazer jus ao pensamento de Merton. Como a gente poderia sair dessa
dessa armadilha social na qual nós estamos envolvidos. Tem uma proposta analítica interessante, né, que se baseia em 3 vetores, V1, V2 e V3. V1 é a violência propulsora, V2 é a violência reatora e V3 é a violência repressora. O que é a violência propulsora? É a exclusão social. Ora, se houver um combate a V1, ao invés de vir aqui e combater V2, que é a violência reatora, eu vou combater V1. E o que é combater V1? Né? É o desrespeito aos pressupostos básicos da condição do ser humano. O direito à vida digna, à alimentação, à educação, ao trabalho, à saúde, à cultura, dentre outros. Se nós atacássemos esse tipo de violência que as pessoas sofrem, as pessoas são violentadas por não ter acesso a essas coisas, a esses direitos. Se eu ataco isso, eu tenho uma chance muito maior de diminuir a criminalidade do que se eu vier com a violência repressora, que é V3. Por quê? Porque a violência da qual nós falamos, a violência patrimonial, a violência contra as pessoas, ela é essa violência aqui, ó, a violência reatora, que são as ações estratégicas dos excluídos orientadas para assegurar a sua subsistência, bem-estar e padrão social. Ou seja, eu quero também atingir a meta culturalmente dada. Eu não tenho acesso aos meus permitidos, então o que é que eu vou fazer? Eu vou usar meu desviante, e esse meu desviante muitas vezes se dá mediante violência. É a violência reatora. Reatora a quê? A que essa violência reage? A violência propulsora, a exclusão social. E aí, qual é a solução que, como sociedade, nós damos a isso? A solução que nós damos é a violência repressora, né, que é a resposta oficial a esse quadro. Mais violência em forma de repressão, tortura, humilhação, privações abusivas ou ilegais, etc. Nós estamos presos em quê? Em um quadro espiral do qual nós não conseguimos sair. Por quê? Porque nós propomos como solução a violência mais violência. E a violência se retroalimenta nesse sistema. A violência propulsora alimenta a violência reatora, que é retroalimentada pela violência repressora. Quando eu uso violência para combater violência, o produto disso não pode ser outra coisa senão mais violência. Né? Esse é, digamos assim, um quadro interessante, mas na realidade, o que é que nós temos no Brasil? Será que as pessoas estão na nossa consciência coletiva para fazer uma homenagem a Durkheim? A consciência coletiva da sociedade caminha nesse sentido? Veja aqui alguns dados. CNI e Ibope. 83% dos brasileiros defendem a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, ou seja, mais prisão. 47% votariam a favor da pena de morte no Brasil e 46% seria contra. Instituto Datafolha. Temos aí um empate técnico, mas é assustador que num Brasil onde só se prende determinadas pessoas por determinados crimes, as pessoas acreditem na pena de morte. CNI e Ibope. 83% defende o uso das Forças Armadas no combate à criminalidade, ou seja, mais força, mais violência para combater a violência reatora. Instituto Datafolha, 68% dos brasileiros querem que a prática de aborto siga como crime. Eu quero mais cadeia, eu acredito que vou solucionar as questões com prisão, mesmo diante do quadro de falência prisional que nós temos. 43% acreditam que ações como educação e formação profissional são mais adequadas para diminuir a violência do que essas outras questões. É um lampejo de esperança. Nós temos aqui 43% que pensam dessa forma. Mas percebam, quando você faz um olhar sociológico sobre a criminalidade, você começa a enxergar ela sob outra perspectiva. Sob uma perspectiva de que é preciso compreender a estrutura social para compreender o crime. E só é possível mudar a realidade do crime, da criminalidade, se você muda a realidade da estrutura social. Tranquilo? Então, por hoje nós ficamos por aqui, com o pensamento de Robert King Merton. Vamos fazer uma outra leitura sobre essa questão em um outro momento, mas hoje nós concluímos com essas colocações do Robert King Merton, do estrutural funcionalismo, de uma releitura do pensamento funcionalista
de Emily Durkheim. Beleza? Espero que estejam todos bem, todos e todas bem, e estejam em casa e que, se estiver precisando saírem, estejam usando máscaras. Beleza? Até a próxima.